Eu quero que a minha chefe suma. Eu tenho certeza que você já pensou isso. Você já pensou isso num dia em que ela tomou uma decisão que você não concordava, no dia em que ela te pediu pela oitava vez para mudar o slide 5 para a reunião de amanhã às 9 da manhã, ou quando você pediu um aumento e ela disse que não ia te dar. E se eu te contasse que já existem empresas que operam sem chefes, sem hierarquia? E aí você deve estar imaginando assim: ah, mas isso funciona num negocinho de 5 pessoas. Aqui onde eu trabalho, não. Será? Bom, hoje eu tenho aqui um convidado super especial para falar sobre autogestão. Eu convidei o Lula para falar aqui com a gente. Só para contar para vocês, eu conheci o Lula numa live do Facebook sobre o livro Reinventando as Organizações, que é um livro que a gente vai falar bastante aqui. Bom, o Lula, ele veio do ambiente corporativo de bancos. E aí, ele resolveu dar um pause na carreira dele por um período, e aí ele parou para pensar e foi convidado a trabalhar numa empresa que hoje não tem chefes. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, Lula, super bem-vindo. Estou muito feliz de ter você aqui no canal. Eu acho que a gente vai aprender muito com você. E conta um pouquinho pra gente de você. Obrigado, Fê. Que bela introdução, hein? Nunca tinha me introduzido assim. Eu dei um pause, refletiu, gostei. Muito bom. Bom, eu sou o Lula, trabalho na K21 hoje. K21 é uma empresa, você já começou a falar do número de pessoas aí, né? Interessante já trazer a K21 é uma empresa com É, 70 pessoas hoje. Hoje a gente está em 70, mais ou menos, assim, não tem o número exato, assim, atual. E eu tive o privilégio de acompanhar esse crescimento da K21, né? Quando eu entrei em 2016, há 5 anos atrás, né? A gente está em 2021, a K21 tinha 8 pessoas, 7, assim, nossa. sendo que dos 7, 8, 4 eram fundadores da empresa. E aí, naquele tempo, a gente não precisava discutir sobre chefia ou não. As coisas só funcionam, sabe? Tipo, tá É. aí e por aí vai. E a K21 ela nasceu muito do movimento ágil, que tem tudo a ver com autogestão. Manifesto Ágil de 2001 para desenvolvimento de software, né? Eu sou desenvolvedor de software, então eu bebi nessa fonte. A K21 veio dessa fonte, né? É uma das empresas precursoras desse movimento de agilidade no Brasil. Meus grandes mestres de agilidade são fundadores da K21. E eu acho que esse movimento de buscar ser uma empresa sem chefes bebe muito nessa fonte, assim. No final é o nosso DNA, né? No final é o meu DNA, assim. Eu acho que dificilmente eu conseguiria viver tranquilamente num ambiente muito hierárquico, com aquela pirâmide clássica, e aí a gente começa a falar sobre valores, né? Sobre o que eu acredito, sobre o que cada um acredita e tal, mas aí já é um papo mais abstrato. Mas hoje eu tô na K21, sou muito feliz trabalhando na K21 e a gente está experimentando essa vida de autogestão, né? Entendendo se sua chefe sumir, o que que fica no lugar, né? Acho que essa que é a pergunta-chave, né? Beleza, sumiu. E aí, o que que fica no lugar? É o que a gente está tentando descobrir. O que fica no lugar, exatamente. E eu acho super interessante que você veio do ambiente bem hierárquico, né? O ambiente de Sim. bancos, bem tradicional, né? Sim, eu ainda trabalhava, Fê, como terceiro, né? Eu trabalhava numa fábrica de software, a gente desenvolvia software para o mercado financeiro. Então, dentro do ambiente do banco, eu era tipo, pega o analista mais júnior assim do mundo. Eu ainda era terceiro, né? Então, terceiro é tipo, pô, depois do analista mais júnior dentro dessa pirâmide gigante. E em algum momento eu percebi que se eu quisesse levar para frente muito do que eu acreditava, eu ia ter que subir nessa pirâmide. E aí eu até comecei assim, pô, cheguei a coordenador, né? Perspectivas de virar gerente de área, né? Virar diretor. E aí chegou uma hora que eu falei, é isso que eu quero? Tipo, é isso mesmo, porque é muito fácil, né? Seguir só o caminho, assim, você vai vendo o próximo degrau e vai pisando e vai subindo e tal. E eu, será que é isso que eu quero mesmo? E aí, essa pausa, né? O que eu quero? E a K21 começou a me ajudar a entender que eu quero, né? Assim, que é o futuro? Porque esse modelo de quem está em cima pensa, quem está embaixo executa, é um modelo do século passado, assim, né? É um modelo industrial, que para o trabalho criativo não funciona, né? Basicamente, assim. É o modelo daquele filme lá do Chaplin, né? Que ele tá nas É. engrenagens da máquina lá. Aperta, aperta parafuso, aperta parafuso, aperta parafuso. Um dia, talvez, se você descobrir que por que você está apertando parafuso, você suba alguma posição, né, na hierarquia e você supervisione quem aperta parafuso, né? E aí você vai subindo. E é uma coisa que não faz sentido no trabalho criativo, né? Assim, amarrado, você não vai conseguir criar, né? É impossível você criar tendo que
seguir ordens expressas de uma chefia que não te inspira, né? E tem essa diferença de chefe e líder, né? Assim, a gente não está falando de sumir com líderes, com liderança. Dentro do contexto de autogestão, liderança ela existe, sempre vai existir, é um contexto tribal, mas a gente está falando sobre tirar o poder de pessoas sobre pessoas e começar a ter um poder de pessoas sobre assuntos. E aí já começa a parte prática da coisa, né? Como que a gente faz isso acontecer. Outra coisa que eu acho super interessante que você contou é sobre a história do seu apelido, né? Que eu acho que tem um pouco a ver que onde Já você bebe na trabalhava, fonte. você não podia falar que você era o Lula, né? Já bebe na fonte Bebe da dessa. mesma fonte, né? E aí indo pelo aspecto cultural da coisa, né? Não é nem que eu não podia, assim, eu só era o Luiz, assim. Eu era o Luiz. Luiz Rodrigues, né? Luiz.rodrigues arroba alguma coisa, assim, né? Isso é meio natural e acho que as pessoas separam um tanto do que é você profissional e do tanto do que é você pessoal. Né? E aí, no trabalho eu era o Luiz Rodrigues e na vida pessoal, entre os amigos, né, jogando bola, eu era o Lula. E é engraçado, porque o Luiz Rodrigues se vestia com uma camisa social, sapato e uma calça social, e o Lula se vestia, sei lá, de calça larga, uma camiseta larga, sabe? A coisa mudava muito, assim. E isso faz parte dessa pirâmide, né? Porque, assim, se eu vou trabalhar todo dia, e aí eu comecei como estagiário, né? Se eu vou trabalhar todo dia, e como estagiário eu já não conheço nada do que está acontecendo. Eu só entrei em algum lugar para aprender alguma coisa, né? Essa é a vida de um estagiário. Se já me dizem que o dress code é esse, beleza, eu sigo. Eu não vou contrariar. Pô, o dress code é esse, o dress code é esse. Beleza. Eu me lembro de eu indo comprar camisa. Assim, pô, vou começar a trabalhar, vou comprar uma camisa e colocar a camisa, fazer entrevista e pá. E aí você começa a perceber que as pessoas que ganham mais dinheiro dentro desse contexto, as pessoas que têm mais poder sobre outras pessoas, elas se vestem de um jeito X. E aí você passa a querer se vestir daquele jeito. Você não quer contrariar, porque você quer chegar naquela posição. E aí você percebe que essas pessoas usam nome e sobrenome. E aí você, pô, vou usar meu nome e sobrenome, né? Não tem ninguém lá chamado Lula Uhum. que seja diretor e tal. E aí você faz essa distinção, do tipo, beleza, eu vou suprimir esse meu lado pessoal e vou fazer crescer um lado profissional. E aí, de novo, a criatividade vai pro brejo, né? Assim, porque eu É. já tô vestindo uma máscara, eu já tô dentro de um ambiente que eu finjo ser outra pessoa. Eu lembro que tinha um amigo, o Rodrigo, trabalhava comigo, o Rodrigão. E aí eu lembro que sempre que ele tava ouvindo música, às vezes ele perguntava, ô Luiz, né? Chama de Luiz. Até hoje o Rodrigo me chama de Luiz, é engraçado. Minha música tá muito alta. Aí eu falei, não, por quê? Ele, porque eu tô ouvindo funk, né? E aí funk fica feio. Se eu ouvir muito alto o funk aqui, fica feio. E faz muito parte desse contexto, né? Dessas máscaras que a gente tem que vestir para subir nesse jogo piramidal e tentar chegar no topo, mimetizando quem tá lá em cima já, né? E aí, quando eu Verdade. entrei na K21, que por ser uma empresa muito pequena na época, né? 8, 9 pessoas assim, o CFC, eu me lembro bem, CFC Carlos Felipe Cardoso, foi um dos meus grandes mentores na K21, ele descobriu em algum momento que meu apelido era Lula. E aí ele basicamente me passou a chamar de Lula, assim, Lula. E só naturalmente, assim, porque não tem essa distinção do tipo, é o Luiz ou é o Lula, só Lula. E hoje eu Uhum. sou o Lula, assim, tipo, se você conversar comigo aqui, se você conversar comigo na vida fora do contexto de trabalho, eu vou continuar sendo Lula e faz parte do meu potencial criativo, né? Isso faz parte de quem eu sou na essência, né? De quem eu quero Uhum. ser e de tudo que vem de dentro, assim, né? Para melhorar o mundo. Então, Maravilhoso. Eu acho essa história muito, muito significativa, assim, desse seu apelido. Muito bom. E como foi para você essa mudança, assim, de putz, trabalhar no ambiente de banco, super hierárquico, não sei o quê, para ir para K21, que nem chefe tinha, que você estava realmente ali criando uma coisa quase que do zero, né? Porque você entrou numa empresa que tinha 7 pessoas. acho que essa pausa que você mencionou na introdução, acho que ela foi fundamental, porque eu não caí de paraquedas, né? Hoje eu vejo muita gente que cai na K21 assim, tipo, chega e fala, ai meu Deus, não tem chefe? Como assim, né? Como funciona? Para mim não foi tão impactante, porque eu decidi ficar um ano sem trabalhar, né? Um, dois, sei lá, quanto tempo eu quisesse, assim, sem trabalhar. Eu baixei muito meu custo de vida, juntei um dinheirinho, sei lá, se você deixar seu custo de vida, fazer umas contas rápidas, vai, você tem um carro de 40 mil, você baixa seu custo de vida para 4 mil mensais, já são 10 meses que você consegue ficar aí olhando para o teto, né? É um exemplo Exatamente. rápido. Então, eu fiz isso, eu baixei meu custo de vida, juntei um dinheirinho e decidi ficar em casa, assim. E eu lembro que eu escolhi em qual empresa eu ia trabalhar, assim. Eu falei,
quando estiver chegando, tipo, lá perto do sexto, sétimo, oitavo, 10º mês, sei lá, eu começo a escolher que empresa que eu vou trabalhar. E eu ficava olhando, né, o mercado sempre. E aí veio o convite da K21, assim, meio que do nada, de sopetão. E aí eu lembro qual foi a minha resposta na hora que o Toledo que me convidou, o Rodrigo de Toledo, ele falou: Lula, você não quer trabalhar com a gente na K21 e tal? E a minha resposta na hora, Fê, já foi: Toledo, eu acho que eu topo, mas eu não abro mão da minha liberdade. Falei isso pro Toledo, né? Então não abro mão da minha liberdade. E ele falou: mas como assim? Eu falei: ó, sei lá, eu tô sem trabalhar, eu faço o que eu quero. Tipo, não tem ninguém mandando eu fazer. Você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo. Então eu trabalho quando eu quero, eu faço o que eu quero. Isso daí pra mim é importante atualmente, assim, eu não quero abrir mão disso. E foi aí que o Toledo falou: beleza, isso daí a gente resolve. A gente vê como que a gente faz, assim. Então não foi um choque grande, assim, eu cair na K21. Essa Uhum. resposta do Toledo, que é um dos fundadores, já me disse muito do que ele estava disposto. Isso tem muito a ver com o que a gente acredita na K21, de autonomia, né, de liberdade, para você conseguir exercer o seu trabalho de fato, né? Então, para mim, não foi chocante. O que começou a angustiar, o que vem aquele frio na barriga, é a resposta para essa pergunta que eu te joguei de volta aí quando você falou de quero o fim da minha chefe, meu Deus do céu. Que é o que que a gente põe no lugar. Com 7, 8 pessoas, você não precisa botar nada no lugar. A coisa só funciona. É um time que se auto-organiza e tá ali, assim. Às vezes a coisa fica um pouquinho mais difícil, às vezes mais fácil, mas todo mundo confia plenamente, totalmente em todo mundo, assim, e existe uma confiança muito forte, assim, entre 7, 8 pessoas, né? A brincadeira começa a ficar apreensiva, Fê, quando a gente chega em 20, 25, 30, que aí como que você consegue manter essa autonomia sem ter um ponto único de decisão acima de um grupo de pessoas, né? Como que você consegue tomar uma decisão com um ambiente em que você não tem uma pessoa mandando em outra? Eu vou dar uma situação simples, tá? Dentro da K21, se eu quiser puxar, por exemplo, eu vou puxar uma reunião com a K21 inteira, com todo mundo da K21. Se você tem uma empresa hierárquica, é só você convencer a pessoa do topo e essa pessoa do topo mandar as pessoas abaixo, dizerem para todo mundo que todo mundo vai ter que estar naquele lugar, naquele horário, que a coisa vai acontecer. Vai ter um outro gato pingado que vai não aparecer, mas vai pedir desculpa, não consegui ir e tudo mais. Se você precisa fazer um negócio desse dentro de uma empresa sem chefe, como que você mobiliza 30 pessoas, 40, 50 pessoas, né? Como você consegue fazer isso? Assim, não é a mesma coisa, né? Não é tão fácil quanto, né? Quais são os artifícios que você coloca no lugar para conseguir fazer com que as decisões sejam tomadas no tempo que precisam ser tomadas, sem precisar ter alguém ali no topo tomando essa decisão? Então, as maiores dores, assim, desse processo de autogestão dentro da K21 não vieram de quando eu entrei. Quando eu entrei era lindo. Eu falei: meu Deus do céu, que bom, eu tenho liberdade, eu trabalho quando eu quero, eu faço o que eu quero, eu faço o que eu acredito, eu faço o que vem de dentro, assim. O lance é como que eu mantenho essa cultura de autonomia com 25, 30, 40, 50, 70 pessoas, né? Foram aí começar a ver as dores e as aflições, assim, que a gente ainda busca caminhos para resolver, né? Não é trivial, né? A gente tem essa discussão no mundo inteiro, assim, pessoas experimentando e entendendo como fazer isso, como que eu construo uma organização sem que uma pessoa tenha poder sobre outra pessoa. Bom, eu entrei em contato com essa questão da autogestão e imagino que você também com o livro do Lalu, né? O Reinventando as Organizações. Eu li num momento que eu estava parecido com o seu, assim, tinha saído do trabalho, tinha ido viajar, minha cabeça estava assim explodindo de ideias. E aí eu li esse livro e falei: nossa, é o caminho. E eu achei muito curioso quando ele falava de empresas enormes, tipo aquela Morningstar nos Estados Unidos, né? De tomate, gente, uma empresa, Tomate. sabe? Do agronegócio, com autogestão. Tinha vários exemplos que ele dava de empresas muito grandes que funcionavam assim. E eu fiquei chocada de saber que isso acontecia na prática. E eu fiquei curiosa de aprender como é que isso pode acontecer, porque eu vindo do ambiente corporativo, é exatamente o que você falou, né? Tem a pessoa que toma a decisão, que diz para onde você vai, que diz que você tem que estar na reunião tal, que fala quais são os objetivos, as prioridades, qual é a meta, como é que você estabelece uma meta num lugar que não tem um chefe? Eu acho isso muito curioso. E eu queria saber como é que vocês estão fazendo hoje no dia a dia. Entendi que é um desafio, mas como é que está acontecendo isso lá na K21? O Frederic Laloux, ele inspira muito, né? Assim, se ele É, reinventando, você fala: meu Deus, um futuro diferente é possível, né? Inclusive, quando ele é a é. primeira vez, muita gente fala: putz, isso daí é muito futurista, ele tá tentando prever o futuro e tudo mais. E aí você tem dois grupos, né? Você tem o grupo da galera que fala: isso daí é impossível, é caô, tipo,
Ah, não, é caô, claramente caô, assim, ele tá falando, beleza, mas é muita exceção. E você tem o grupo da galera igual a gente que é do tipo, putz, bora fazer acontecer. Assim, se faz sentido o que eu tô lendo, se toca em mim, eu vou experimentar. É óbvio que não vai ser uma coisa ou preta ou branca, né? Assim, vai ser uma coisa, tem tons de cinza entre tudo que o Lalu traz, tudo que ele traz no livro, no Remita das Organizações, existem tons de cinza. Então a Morningstar não é, por exemplo, uma empresa sem problemas, assim, pelo contrário, né? Eles têm Uhum, problemas quanto provavelmente a distribuição de poder, né? Como isso funciona, como a coisa opera, mas eles funcionam e funcionam muito melhor do que várias outras empresas. Outro dia eu vi um tweet, alguém falando, esse lance de organizações horizontais aí, ó, é caô só para fazer as pessoas trabalharem mais e darem mais lucro para quem é dono. E aí eu falo, pô, o nome disso não é organização horizontal, o nome disso é capitalismo. E a gente precisa já aceitar que a gente existe. está desse contexto, assim. No E aí, caso, já estamos vivendo isso faz é, eu tempo. falo, entre trabalhar em uma organização que visa o lucro, que busca o lucro e que é altamente hierárquica, com pessoas com poder absoluto sobre outras pessoas, e trabalhar numa organização que também busca o lucro, que está dentro desse sistema capitalista, mas que busca ser mais horizontal e mais autogerida, eu, por experiência própria, falo, eu prefiro trabalhar numa empresa mais horizontal, mais autogerida. Vai ter gente que não, vai ter gente que gosta muito, putz, não ligo assim, manda que eu faço, assim, e tá Uhum. suave, beleza. Então procura outra empresa e cada um acha seu canto, assim. Mas, pessoalmente, eu acho que para o trabalho do conhecimento faz muito mais sentido você ter uma empresa sem esse domínio de pessoas sobre pessoas. E aí, como que isso funciona na prática? O Lalu, ele traz muito conteúdo no livro, mas um dos pilares principais que eu trago são os três itens que ele traz como características principais dessas organizações que estão buscando um modelo de gestão mais evoluído, né? Um modelo de gestão que saia desse paradigma de controle de pessoas sobre pessoas. E os três pontos que ele traz primeiro, integralidade. Integralidade tem muito a ver com o lance que a gente conversou agora sobre o apelido, né? Sobre Luiz Uhum. Rodrigues, ou Lula, e eu sei quem eu sou. Então, é entender que a pessoa é um todo, né? Ela não é, né? Tipo, não é um composto de duas partes, a parte profissional e a parte pessoal. Ela é um todo, e ao mesmo tempo, esse todo está conectado com outros todos que formam um todo maior, que é o que a gente chama de organização. E essa Uhum. organização também é um todo que está conectado com outros todos, outras organizações que formam todo um ecossistema. Então, essas conexões entre coisas inteiras que formam outras coisas inteiras, né, é um princípio básico inicialmente aplicado ao indivíduo, né? Então, Uhum. Lula, eu sou o Lula hoje dentro da K21 e eu tenho a liberdade para ser quem eu sou. E aí, um exemplo simples disso, Fê, é, sei lá, meus dreads, né? Hoje eu tô de dreads aqui. Eu morria de medo de ter dreads assim no tempo que eu trabalhava dentro do mercado financeiro diretamente. Assim, eu falava, putz, o que vão pensar, sabe? Eu posso ter dreads? Será que o chefe deixa eu ter dreads, sabe? A integralidade é um ponto principal e nos últimos 5 anos de K21 foi um quesito importantíssimo, inclusive no aspecto social, para resolver problemas de mim comigo mesmo que brecavam a minha evolução, que brecavam a minha busca por conhecimento e a capacidade de eu entender que eu era capaz de fazer coisas assim, Uhum. porque a máscara não me caía bem. Então, a integralidade é um dos aspectos. O segundo aspecto que ele traz, eu não vou trazer na ordem exatamente que ele traz, tá? Vou trazer na ordem que é mais legal para eu explicar aqui. O segundo aspecto é um aspecto que a gente está descobrindo na K21 cada vez mais, mas ainda é difícil para a gente. A integralidade, desde o começo, está no DNA. Assim, acho que tem muito a ver com a própria agilidade. O segundo aspecto é um aspecto que a gente ainda está descobrindo, que é o aspecto do propósito evolutivo. O que é o aspecto do propósito evolutivo? A gente não existe enquanto organização simplesmente para fazer mais dinheiro ou simplesmente para sobreviver. A gente existe enquanto organização para gerar algum impacto social no mundo, que a gente quer expandir cada vez mais e fazer do mundo um lugar melhor. Na K21, isso daí eu tenho desde o começo, assim, dentro de mim. O Rodrigo de Toledo é um que eu paro, converso meia hora com ele, já fala, não, Lula, ó, cada aluno que passa pela K21, ou cada empresa que a gente melhora, a gente está melhorando exponencialmente a vida das pessoas, porque essa pessoa vai semear um pouquinho disso ali no outro e vai semear um pouquinho ali e tal. E eu tenho isso dentro de mim, e acho que cada pessoa dentro da K21 tem dentro de si isso, né? E um exemplo disso é, sei lá, o nosso podcast, o Love the Problem. Ele é um podcast que eu acho que ele parte muito desse propósito evolutivo, sabe? É um negócio que vem de dentro, assim, que é do tipo, a gente precisa impactar mais pessoas positivamente para elas descobrirem que existem novas formas de trabalhar e a partir dessas novas formas, elas melhorarem a vida de mais pessoas e melhorar a vida de outras e tal. Então tem muito isso dentro de mim, mas ainda é difícil de traduzir isso em uma coisa objetiva e clara. Sair dessa coisa que é subjetiva e está dentro de cada um e trazer para uma coisa objetiva e clara que todo mundo está perseguindo é um negócio difícil. A gente tenta, a gente persegue, mas eu não digo que assim, o nosso propósito evolutivo ele está claro, está
proposto, meu Deus do céu, eu tatuaria isso tranquilamente, assim, a gente ainda está no processo de descoberta. Propósito evolutivo, eu não estou falando sobre propósito pessoal, né? Não é o meu propósito. É basicamente qual que é o futuro desejado que essa organização quer para o mundo, assim, como que essa organização vai contribuir para esse futuro desejado. Bom, então é uma coisa que é para ser mais objetiva e a gente na K21 ainda está buscando. E aí tem o terceiro ponto, que esse eu acho que é o que explica mais coisas, e é o que eu mais atuo na K21 ativamente nos últimos anos, que são práticas de autogestão. Então não adianta você ficar só no subjetivo. Integralidade ainda é subjetivo. Propósito evolutivo, eu estou falando para trazer para o objetivo, mas ainda é um negócio bem subjetivo, assim. Agora, práticas de autogestão são objetivas. Há uns 3 anos atrás, eu falava, putz, legal, a gente trabalha sem chefe, mas se eu for chamar alguém para conhecer a K21, o que que eu vou mostrar para essa pessoa? Né? Que é? Beleza, a gente não tem chefe, mas o que a gente tem? E aí, para essas práticas de autogestão, que a gente vem plantando nos últimos 3, 4 anos dentro da K21, basicamente a gente tem modelos. Eu não gosto de reinventar a roda. Então, eu gosto de entender padrões que já emergiram no mundo e tirar proveito desses padrões. E aí, os 3 modelos nos quais a gente mais se inspira para isso é a Holacracia. A Holacracia é conhecida como H1. É a Holacracy One, né? A empresa que criou a Holacracia, que é do Brian Robertson. Inclusive, é um livro muito bom. Mas a Holacracia, ela tem um fundo muito frio. Assim, ela é muito centrada em processos e reuniões e coisas frias, assim, né? Muito objetivas, muito práticas, mais frias. E no Brasil é mais difícil isso, né? No Brasil a gente esse A gente é calor, né? caloroso. Calor latino aqui e tal e tudo mais. Então, a gente bebe nessa fonte da holacracia, mas a gente não usa a holacracia by the book. A alternativa, geralmente, para esse aspecto mais frio da holacracia, vem dos padrões da sociocracia. É basicamente um conjunto de padrões que trazem práticas que você consegue aplicar em organizações que se pretendem sem chefes, mas que não necessariamente você precisa implementar todo o conjunto de práticas. O Brian Robertson na holacracia, ele é tão, assim, frio, que ele fala, ó, você quer implementar, tem que implementar o todo, assim, ó. Você começa pegando os fundadores da empresa, os donos da empresa, e você pede para eles assinarem a constituição da holacracia, abrindo mão do poder deles e dando poder para os acordos que vão ser feitos a partir dali. E essa constituição é o documento que diz como esses acordos são feitos. E é um documento difícil de ler, não é fácil. Eu li a constituição da holacracia há pouco tempo e não é fácil. A sociocracia já é muito mais flexível. Ela fala, ó, a gente tem esse conjunto de padrões, usa os padrões que funcionarem para você, basicamente. Assim. E a maioria desses padrões vem muito da escuta, vem muito da parte humana da coisa, mas são padrões práticos, ali, conjunto de padrões práticos, mas ainda é muito aberto, né? Muito aberto. Então, quem usa muito sociocracia é covilas, ONGs, então, empresas são muito conectadas por esse propósito evolutivo, usam os padrões da sociocracia tranquilamente, assim, mas é mais difícil de você ver empresas com fins lucrativos usando esses padrões da sociocracia. E aí, uma galera aqui do Brasil, que é a galera da Target 2, inclusive um abraço para a galera da Target 2 que esteja vendo esse vídeo, eles criaram o O2, que é quase que o meio entre o H1 e o S3, né? Entre a sociocracia ali, que é a versão 3.0, e H1 da Holacracy One, que é a holacracia. Então, eles criaram o O2, que é Organizações Orgânicas, que tenta trazer um pouco mais de flexibilidade, como a sociocracia, mas com um conjunto de padrões um pouco mais definidos, mas que não necessariamente são voltados tanto para o aspecto sistemático da coisa, né, e processual da coisa como a holacracia. Então eles vêm adubando e regando e cuidando das organizações orgânicas, assim, né, do O2, que é a tecnologia social que eles criaram, e a K21 no final bebe de muito dessas 3 fontes. E aí, para explicar a essência das 3 fontes, assim, que um ponto comum entre os 3, e é polêmico aqui, é que existe sim hierarquia. Tandã, e aí tudo se Nossa! decepcionou. Mas Então não é a uma minha hierarquia chefe não sumiu. Então, calma. Tá Existe uma bom. hierarquia, mas não é uma hierarquia de pessoas. É uma Tá. hierarquia de assuntos. E isso muda completamente, assim, essa quebra de Hierarquia de paradigma é muito difícil. assuntos. Exatamente. Então, eu não tenho uma pessoa que tem poder sobre outras, certo? Tá. O que eu tenho é uma pessoa que coloca muita energia em um determinado assunto dentro dessa organização. Ou seja, essa é a pessoa mais competente para tratar desse assunto dentro dessa organização, certo? E esse assunto, ele pode ser um assunto mais micro, por exemplo, na K21, vou pegar um aleatório aqui, a gente tinha um papel que era pombo correio, por exemplo, que era uma pessoa
que tinha domínio de um assunto que era enviar materiais e brindes e coisas assim pelo correio para quem precisasse, assim, né? Então, muita parte logística da coisa, né? Então, a gente tinha uma pessoa que tinha domínio desse assunto, tinha competência para tratar desse assunto, certo? Então, ela perseguia esse propósito, né? Eu não lembro exatamente qual era o propósito ali de pombo correio, mas era basicamente a logística funcionando, assim. Questão Tá. logística envolvendo envio de materiais funcionando na K21. Isso é um assunto mais micro, né? E eu tenho um assunto maior na K21, tem um assunto gigante, que é o próprio propósito da K21, né? Que é transformar negócios, transformar pessoas. Esse é o assunto principal da K21, que é um assunto gigantão. Certo? Qual que é o lance dessa hierarquia de assuntos? Esse assunto gigantão, se todo mundo se colocar como competente para resolver esse assunto gigantão e a gente não detalhar isso em coisas menores, vai cada um correr para um canto, assim, porque o assunto é muito macro, é muito gigante. Então, o que que a gente faz? A gente fatia esse assunto, a gente fatia esse propósito que a gente está perseguindo em assuntos, em propósitos menores, para ficar um pouco mais tangível. Então, a gente já tem uma hierarquia de assuntos aqui, né? Então, a gente tem o transformar organizações, transformar negócios e transformar pessoas, né? O assunto maior da K21. A gente fatia isso em um subassunto que é, por exemplo, vida de indivíduos transformada através de treinamentos. E a gente fatia isso dentro de um outro assunto que é organizações transformadas, certo? Opa, outro assunto. Beleza. Dentro de cada um desses assuntos, eu consigo fatiar ainda mais. Então, por exemplo, educação. Esse assunto que é vida do aluno, né, transformada na sala de aula, eu consigo fatiar, por exemplo, em a parte de reserva de salas presenciais feita com zelo, certo? É um subassunto disso, porque para o aluno ter sua vida transformada dentro da sala de aula, precisa ter a sala de aula, isso precisa acontecer em um dia e tal, então tem esse subassunto. E aí, dentro desse subassunto, eu posso ter outros subassuntos. Então, isso vai formando uma hierarquia de assuntos, certo? Uhum. E é aonde que está a grande sacada, a grande quebra de paradigma. Uma pessoa, ela pode colocar energia em um ou mais assuntos, ou macro ou micro, certo? Então, eu hoje dentro da K21, eu coloco energia basicamente em três assuntos, eu, Lula, três principais assuntos. Eu coloco energia num assunto que é consultor, então eu sou consultor dentro da K21, e aí a gente tem o propósito ali de consultor, é o assunto no qual eu coloco energia, com um foco bem específico assim, mas eu coloco energia ainda disso. Eu coloco energia no assunto de podcast, então Love the Problem é um exemplo, né? Para quem curte Reinventando as Organizações, a K21 patrocina o Pontes e Elefantes, que é outro podcast que a gente ajuda a acontecer e tudo mais, e muito dentro dessa energia que eu coloco como podcaster, e não ponho sozinho, então um assunto não é uma pessoa só que põe energia. O Panda põe energia junto comigo, o Bruno põe energia junto comigo, a gente faz isso acontecer, esse propósito acontecer, e eu coloco energia dentro de um assunto que se chama rodinhas. O que é rodinhas? Uma pessoa chegou dentro da K21, ela precisa começar a pedalar dentro da K21, mas não é um ambiente trivial, né? Assim, não tem um chefe para dizer faz isso, faz aquilo, né? Para começar a dar tarefa para essa pessoa pegar tarefa e fazer tarefa e tudo mais. Inclusive, morte ao tarefismo, tá? Não quero pessoas tarefeiras assim, persigam propostas e não simplesmente entreguem cards aí pela vida. Então, como rodinhas, eu e o Bernardo, que é quem coloca energia dentro desse assunto de rodinhas, a gente ajuda essas pessoas que estão entrando na K21 para elas pedalarem sem cair, né? Então a gente faz às vezes de São as rodinha rodinhas da ali até ela bicicleta. é isso, até elas estarem pedalando Uhum. tranquilamente, rolando e tal. Então é meio que um boarding da K21, eu e o Bernardo, que a gente está cuidando disso hoje. E essa relação, ela é fluida, Fê. Não é porque eu tô hoje como consultor, como podcaster e como rodinhas, que eu vou ficar com isso para sempre. Ou que eu preciso subir de cargo para eu posso Uhum. deixar de ser consultor amanhã, assim, e tá tudo bem. E eu vou procurar onde que eu vou colocar minha energia dentro da K21. Eu posso deixar de ser rodinhas amanhã, sabe? Pode surgir um novo assunto amanhã que seja prioridade, sei lá. Então, é uma relação de hierarquia de assuntos, um assunto está dentro de outro, com pessoas colocando energia dentro de cada um desses assuntos, a partir de um conjunto de regras que a gente foi criando com base na holacracia, nas organizações orgânicas e na sociocracia, que hoje a gente chama de meta-acordos, que é basicamente um documento que diz como que esse sistema funciona, como que a gente consegue criar um assunto, como que a gente consegue acabar com o assunto, como que alguém consegue colocar energia no assunto, como que alguém consegue deixar de colocar energia no assunto. Esse documento dos meta-acordos é o documento que diz como esse sistema funciona. Começando pelo fato de que uma pessoa não tem poder sobre outra, uma pessoa tem poder sobre um assunto. Uma pessoa é competente para lidar com as coisas envolvendo um assunto em específico. A gente respeita essa competência e a pessoa determina coisas sobre esse assunto e não sobre pessoas. A gente cuida de pessoas e a gente gere trabalho, a gente gere assuntos e a gente cuida de pessoas.
pessoas, né? Muda o paradigma, porque o paradigma das organizações tradicionais é gerir pessoas, né? E cuidar de assuntos, né? Não, a gente quer gerir assuntos e cuidar de pessoas, é isso que a gente tenta fazer na K21. E esse documento dos meta-acordos, só para acabar de tangibilizar a prática, né? Esses meta-acordos, que é o documento oficial que diz como esse sistema funciona, ele é assinado por quem detém poder legal sobre a organização. Então, quem está no contrato social, os sócios da K21, assinaram esses meta-acordos dizendo, ó, esse é o jeito que a K21 funciona. E a partir desse momento você tem um sistema autorregulado em que qualquer um pode cobrar qualquer um dizendo, ó, então, ó, nos meta-acordos está escrito que a coisa deveria funcionar assim, você não está agindo assim, tipo, bora alinhar, porque o combinado é esse, sabe? Ou nos assuntos que a gente estipulou assim, ó, aqui, a pessoa responsável que tem competência para tratar desse tema é tal pessoa, e parece que você que está deliberando sobre isso, tem algum cheirinho estranho, assim, será que não vale a pena a gente adaptar isso de alguma forma, porque não é o que está acontecendo na realidade. E aí a coisa vai evoluindo de forma fluida. Quem quiser dar uma olhada nos metacoros da K21, me chama, lula@k21.com.br, manda um e-mail, assim, que dependendo do seu interesse eu dou acesso, você dá uma lida e tal, para você se basear e tal, mas por Muito enquanto bom. ainda é um documento privado. Imagina que uma empresa tradicional iria dividir um documento assim, pô, me manda um e-mail que eu te mando. Tipo isso, é isso. A gente Eu não te tem nenhuma falo. política, a gente não tem nenhuma política na K21 que proíba isso hoje, então entra nesse lance, tipo, eu me sinto autônomo o suficiente para falar, beleza. E se alguém dentro da K21, isso é um ponto interessante, cada pessoa dentro da K21 é um sensor em potencial. Então, se alguém vê que essa minha ação está gerando um risco para a organização, para o nosso propósito, essa pessoa pode propor uma política em que fique claro que os meta-acordos são confidenciais e abertos somente para pessoas específicas, ou propor uma política, né, trazer uma política de desenho de como vai funcionar essa confidencialidade dos meta-acordos. E aí a gente deixa isso claro. Hoje, como não existe nenhuma política, a premissa que eu sigo na K21 é tudo que não é expressamente proibido é permitido. Tudo que não é explicitamente proibido é permitido. Então, tá aí, ó. Quem quiser ter acesso, me manda e-mail e eu dou acesso, você dá uma consultada e tal. Enquanto a política vigente for essa, né? Do tipo, Uhum. decide aí quem vai ter acesso. E por aí vai. Maravilhoso. E você falou das rodinhas, dos rodinhas, né? Eu fiquei com uma pergunta aqui. Eu entrei na K21 hoje, por exemplo. Como é que eu sei o que eu tenho que fazer? Porque assim, na base dos assuntos, né? Eu entro sabendo qual assunto que eu vou cuidar, ou isso eu vou descobrindo, eu invento meu assunto. Como é que é? Esse é um problema que por muito tempo a gente simplesmente não resolveu na K21. Assim. Por muito tempo a gente só, pô, bora, tipo, sei lá, quando eu entrei na K21, né, era só do tipo, Lula, Toledo falou, né, quer trabalhar com a gente? Aí eu falei, Toledo, bora. Assim, eu gosto da empresa, vocês gostam de mim? Bora experimentar, né? Falei, não abri mão da minha liberdade, bora. E aí eu tava lá pro que desse jogo, né? Ele só perguntou pra mim, teve uma pergunta que foi importante, que foi, quanto que é o suficiente para você ganhar pra gente não precisar falar sobre dinheiro? Né? Dado o seu contexto profissional hoje, né? Dadas as suas competências, dado o seu contexto de mercado, quanto é o suficiente pra gente não precisar falar sobre dinheiro? E aí eu falei qual que era, ele falou, beleza, isso é suficiente? Isso é suficiente, beleza, bora. Ou seja, essa frase eu vi hoje, é tipo, first who, then what, né? Então, primeiro quem, depois o que vai fazer. Então, essa premissa acho que ainda existe hoje muito na K21, né? Antes da pessoa entrar na K21, o que acontece é um flerte, né? Assim, é tipo, putz, eu queria muito trabalhar com essa pessoa. E aí você pergunta, e aí, você tá trabalhando, né? Como você tá? Tá feliz onde você tá? O que você quer fazer da vida e tal? E vai rolando esse flerte até a gente resolver casar, né? Então, o processo de contratação da K21 não é um processo de recrutamento e seleção ou atração de talentos, é um processo de namoro, que a gente chama. Então, a gente namora com as pessoas, basicamente, com as pessoas a gente vai trocando um flerte ali, pá, até, pô, vamos casar? Vamos. E aí a gente casa. Já Quando a começa gente aí uma casa, grande diferença, né? já começa, já começa. Agora, o que acontece, Fê? Durante esse processo de namoro, essa ideia de o que a pessoa vai fazer, ela já vai tomando um pouco de forma, né? Porque você não vai trabalhar com a pessoa. Durante o namoro, a gente preza muito por trabalhar um tempo junto com a pessoa, né? A pessoa faz uns freelas, assim, para K21, a gente, sei lá, pega uma semana e trabalha, uns dias, umas horas, sei lá. E dentro disso, a pessoa já vai mostrar no que ela tem competência, né? E quem tá chamando, quem tá flertando com a pessoa, já tem meio que alguma coisa em mente que essa pessoa podia fazer dentro da K21, né? Não é aleatório. Assim, eu acho a pessoa legal, vou trazer. Não, é do tipo, putz, ó, tem esse problema dentro da K21 que seria, essa pessoa ajudaria a resolver, e aí, então isso já entra um pouquinho nesse namoro. Agora, quando a gente casa de fato, ou se a gente pega uma pessoa que começou a namorar e meio que caiu de paraquedas, tipo, pô, é uma pessoa legal, mas a gente ainda não sabe tão bem assim o que ela vai fazer. Da onde que a gente parte? E principalmente como rodinhas, né? Assim, nos primeiros encontros de rodinhas, nos primeiros papos, a gente, assim, no final,
como rodinhas, o que a gente quer muito é trabalhar a segurança psicológica das pessoas, né? E eu e o Bernardo, a gente está estudando agora sobre segurança psicológica, tem toda uma referência bibliográfica, assim, e uma das referências é o Timothy Clark, com os 4 estágios da segurança psicológica. Nesses 4 estágios, o primeiro estágio, ele tem muito a ver com a pessoa sentir segurança para ser incluída, sabe? Dentro da organização. Então, antes de definir necessariamente o que a pessoa vai fazer no detalhe, o que a gente quer é que essa pessoa se sinta parte da K21. Isso vai muito do aspecto humano da coisa, né? De você perguntar como que a pessoa tá, o que ela assim, tem expectativa e onde que ela estava e como que ela está chegando. Então, os primeiros papos, como rodinhas, é muito para a pessoa se sentir do tipo, pô, eu faço parte de alguma coisa, assim. E assim que a gente sente que ela está entendendo que ela faz parte de alguma coisa, o que a gente está aprendendo é que o próximo passo é a gente já introduzir essa ideia dos assuntos dentro de assuntos, inclusive os metacordos que falam, né, sobre esses assuntos dentro de assuntos. E aí, uma das perguntas, assim, dos primeiros dias de rodinhas com as pessoas, né, quando a gente vai trocando ideia, já é do tipo, ó, você já conhece os metacordos, né? Já deu uma lida aqui. Dentro dos metacordos, você viu que a gente usa um sistema, aqui um software, chamado GlassFrog, que a gente chama de sapo, na K21. E o GlassFrog é basicamente onde tem esse mapa da hierarquia de assuntos, né? Aqui, esse assunto está dentro desse assunto, está dentro desse assunto. A gente fala, ó, dá uma olhada no sapo e tenta ver qual assunto que você veio para K21 para botar energia. Você faz ideia, assim, seja pelo o que você já conheceu da K21, você faz ideia de qual assunto que é? E aí a pessoa olha lá, vai olhando e tudo mais, e ela sente um cheirinho, assim, né? Putz, ó, eu sinto que é por aqui, porque tal pessoa já me falou sobre isso, e quando eu comecei o relacionamento, já tava me falando sobre esse tópico, sobre esse assunto aqui e tudo mais, e a gente fala, putz, maneiro. Então você fala com a pessoa que é responsável por o assunto mais macro, no qual esse microassunto está inserido, e você confirma com ela se você está sendo convidado de fato para botar energia nesse assunto. Se for isso, pede para ela atualizar o SAP e deixar claro que você está na K21 para colocar energia dentro desse assunto. Então, por exemplo, você, Fê, né? Putz, a gente começou a flertar aqui. Putz, ó, Fê tem muito perfil K21, cultura K21. Vamos fazer um namoro, Fê? Vamos. E aí a gente começa aqui. Dentro desse trabalho, você já vai se dedicar a alguma coisa, né? Você vai trabalhar, tipo, sei lá, ou você vai trabalhar um pouco mais na parte de consultoria, ou na parte de podcast, ou em alguma parte. Beleza, vamos casar? Vamos. Beleza, casamos. Você começou na K21. Eu vou falar, Fê, o que você acha que você veio fazer na K21? Dá uma explorada aí no sapo. O que você acha? E aí você vai voltar para mim falando, Lula, ó, pelo nosso namoro, pelo que a gente conversou até agora, me parece que é esse rolê de podcaster aqui. Tô sentindo um cheiro bem forte, que é podcaster. Aí eu falo, putz, ó, acho que faz sentido. Te ajudando nessa parte de rodinha, né? Eu acho que faz sentido. Podcast é um assunto que tá dentro de um assunto maior, que é o encantamento de audiência. Isso é real na K21, tá? Esse é o mapa da K21. Então tem uma galera tentando encantar pessoas, encantar audiências por aí, e podcast é um assunto que está dentro desse. E eu ia te falar, Fê, hoje quem toma conta desse assunto mais macro, no qual está esse assunto de podcast, é a Flavinha. Fala com a Flavinha para ver se ela te convida então para ser podcaster. E aí você fala, beleza. E provavelmente você vai falar com a Flavinha vai falar, claro, pô, você é podcaster, só não tinha atualizado ainda no SAP. E aí a gente já sabe, putz, ó, então as suas responsabilidades são essas que estão nesse papel aqui de podcaster. O propósito que você vai perseguir é esse. E a partir desse momento você consegue colocar energia, de fato, nesse propósito e perseguir essas responsabilidades, tomar conta desse assunto com segurança, né? E isso já tem um segundo passo do estágio ali de segurança psicológica, que é você ter segurança para você aprender. E isso tem muito a ver com você saber que assunto que você vai colocar energia e por aí vai. Ou seja, no final, Fê, vem muito de uma percepção do ambiente, e uma percepção, uma harmonia entre as coisas, mas indo para uma coisa objetiva, que são esses nossos acordos quanto a quais assuntos estão dentro de quais assuntos e quem põe energia dentro de qual assunto e quem convida quem para colocar energia, que é o que está descrito também nos metacordos, né? Como que funciona todo esse sistema. E aí o Rodinhas é basicamente, o começo do Rodinhas é muito fazendo as pessoas tentarem entender isso, né? E até fugir de paradigmas mais tradicionais que é, então esse assunto aqui é um departamento? Eu falo, putz, não é um departamento, porque não tem um chefe de departamento, e por que eu não estou só dentro desse assunto? Eu posso estar dentro desse assunto e de outro lá no outro canto da K21. Quando está no departamento, eu faço parte de um departamento e só de um departamento, assim. Então, o começo do Rodinhas é muito para trazer, aterrissar, né, essa pessoa dentro desse novo contexto e para trazer essa perspectiva de, ó, vai ser um pouco mais diferente, mas ser diferente não significa que não tem nada objetivo. Se você deixar a cargo do subjetivo, a cargo da natureza, dizer como as coisas funcionam, a natureza não está muito aí para a existência da sua empresa. Assim, sua empresa é
um grão de areia dentro da natureza. E aí, provavelmente, esse grão de areia vai se transformar em farelo em algum momento, assim. Então, sair do subjetivo e ir para o objetivo e navegar entre esse subjetivo e objetivo, eu acho que é essencial para aprender sobre autogestão no final, né? Que é o que a gente tenta fazer na K21, que a gente está tentando aprender. É verdade. E achei maravilhoso essa questão de contratar a pessoa pelo que ela é, né? Porque no modelo tradicional é assim, tá lá no LinkedIn, qual que é a vaga que a gente está buscando? Ah, eu quero um brand manager, alguma coisa assim. E aí você está contratando para aquela posição, mas na K21 e nesse modelo de autogestão, você contrata a pessoa por quem ela é, né? É uma coisa bem de integralidade. Achei super bacana. É isso. Mas é óbvio que não é preto ou branco, tá, Fê? Assim, a gente tem paradigmas, assim, a gente tem, sei lá, mais de 100 anos pós-revolução industrial aqui, de coisas sendo marteladas na nossa cabeça. Então a gente está aprendendo muito sobre como fazer isso. Eu sou muito feliz de ter sido contratado na K21 assim. Eu conheço outras, sei lá, das 70 pessoas, eu conheço outras 50 que foram contratadas muito assim. Mas o aprendizado, ele não necessariamente acompanha o tempo do mercado. Então, às vezes, existe uma pressão para você trazer pessoas mais rápido, e aí você recorre. Isso é engraçado, né? Quando bate a pressão do mercado, você recorre a paradigmas antigos, assim. E aí você traz paradigmas antigos e tenta fazer do limão uma limonada. Então, não é tudo preto ou branco, tem toda uma escala cinza. Hoje, a premissa principal da K21, eu consigo te dizer que ainda é isso. Eu, Lula, eu tô o tempo todo de olho aberto para ver quem que eu vou namorar, assim, tipo, e dá muito certo. Hoje eu sou muito feliz por dizer que eu trabalho com pessoas que eu admiro muito, mas nem todo o processo na K21 foi assim. Assim, a gente experimenta aqui, experimenta ali, a gente experimenta o paradigma antigo, vendo o que dá, experimenta o paradigma novo, e a gente vai experimentando e tentando fazer essa cultura estabilizar, né? E essa premissa estabilizar, casando com o tempo do mercado, porque o mercado, se depender do mercado, cara, opera no paradigma que for, só quero o resultado. Então é um lance de equilíbrio, como que a gente equilibra essas coisas, assim, é o que a gente vem aprendendo cada vez mais dentro da K21. Entendi, mas é bacana porque não é engessado, né? Quando precisa, você pode pegar umas pitadas de outro É lugar isso. e ir usando no, É no, no que isso. você está precisando ali. Que pega muito do Reinventando em si, Fê, porque quando eu li o Reinventando a primeira vez, ele traz uma escala de cores, né? Então ele fala, ó, o primeiro nível de consciência das organizações é o nível, sei lá, vermelho. E aí você é impossível vermelho, a segunda é conformista âmbar. E aí você toma aquilo como verdade absoluta. Assim, você fala, pô, é isso. Então eu vou perseguir esse último nível que é o tio. Aqui, pá! É isso, não quero saber. É tio? Não é tio? Então foda-se, não quero. Não serve pra mim. E a coisa não é estanque, a coisa não é encaixotada. Um dos conceitos que eu aprendi muito com a galera do Pontos e Elefantes, o podcast que a gente grava, é o conceito de transcender e incluir. Então, não é porque eu transcendi um paradigma que eu descarto os paradigmas antigos, que eu excluo eles. É do tipo, eles ainda me servem em contextos específicos, assim, e eu aceito, e eu uso nesses contextos. E essa frase que você falou, assim, me lembra muito disso, que assim, não é porque a gente está tentando contratar muito com base em um paradigma mais evoluído, com base em tudo que a gente lê no Lalu dentro do contexto TIL, que eu vou abandonar qualquer prática realizador laranja, né? Que é essa contratação do tipo, lança a vaga e traz. Não, nos momentos em que me forem apropriados, eu vou usar práticas realizadoras laranja e tá tudo bem, assim, não tem problema. É muito mais cinzenta essa transição entre os paradigmas do que estanque do tipo, você tá em um ou em outro. Essa frase que você trouxe assim, tipo, às vezes eu vou fazer isso, às vezes eu vou fazer aquilo, recorrer a esse paradigma, recorrer àquilo é a realidade, assim. A autogestão requer flexibilidade antes de tudo, né? Um dogmatismo, tipo, tem que ser assim, não vai rolar, assim, já vai contra a própria ideia de autogestão, né? Olha, eu acho que a gente já passou do tempo. Eu acho que a gente vai ter que fazer outro vídeo, porque eu tenho tantas perguntas aqui. Como Bora, é que bora, define o bora. salário? Última pergunta. As pessoas que vocês são agrupadas em assuntos, né? Quem tem mais assunto ganha mais do que quem tem menos assunto? Existe essa hierarquia salarial, assim? Como que é? Ai, que, que pergunta boa. E aí a gente começa a falar sobre as coisas que a gente ainda não sabe resolver dentro da Ah, K21. que E bom! esse é todo um tópico, assim, dá pra gente bater papo horas, assim, de coisas que a gente não sabe resolver É. ainda dentro da K21. Eu vou contar a história que a gente aprendeu até agora. Inclusive, se tem gente resolvendo esse problema também em organizações autogeridas, me procura, lula@k21.com.br, me manda e-mail, porque a gente tá aprendendo como lidar com isso. E ainda leva um metacordo. Ainda leva de brinde, tem acesso aos nossos metacordos, né? Se der dicas de como resolver essa questão salarial. Como que começou?
Fê, quando eu entrei na K21, lá, quando eu cheguei, era tudo mato. Não, quando eu entrei na K21, a gente tinha a galera que trabalhava no escritório lá em Copacabana, presencial, no Rio de Janeiro e tal. E a gente tinha a galera que trabalhava entregando serviço de consultoria de treinamento. No Então, a galera que trabalhava campo. dentro do escritório, isso, e a galera que trabalhava em campo. Certo? Inclusive, até hoje, a gente ainda paga muito caro por esses silos, assim, que a gente gerou, assim, desde o começo da K21, a gente ainda paga bem caro por isso, assim, tem umas dívidas culturais que a gente ainda tá pagando. Mas qual que é a ideia central? Eu nem sabia como funcionava o escritório, assim. Para mim, o escritório só funcionava, eu falava, que bom, assim, tipo, sei lá, as partes financeiras e contratuais e, sei lá, funcionavam e eu conseguia dedicar minha energia a ser consultor, né? Que era o que eu entrei para fazer na K21. E eram poucas pessoas nos dois cantos. Dentro da galera que estava em campo, a gente começou resolvendo esse problema da forma mais simples possível, Fê. Qual que é a forma mais simples? Quem for entrando para ser consultor ganha o que o consultor anterior estava ganhando. Então, quando eu entrei, tinha o Daniel Teixeira trabalhando, e eu entrei ganhando o que o Daniel Teixeira ganhava, assim, a gente ganhava a mesma coisa. E aí entrou o Samuel, entrou o Avelar, entrou o Danilo, e todo mundo ganhando a mesma coisa, assim. Esse é o jeito mais fácil, assim. Então, tanto faz, assim, você tá aqui para trabalhar no campo, você vai ganhar esse valor aqui, pá. E isso não é escalável, né? Chega uma hora que isso quebra, porque você não vai conseguir trazer Uhum. gente exatamente com as mesmas competências, com as mesmas ambições ali e tal. E aí a gente começou a ver como que a gente diferenciava isso. E aí a gente começou a ter uma diferenciação muito baseada no contexto do mercado, assim. Então, comparando o que essa pessoa ganharia se fosse para o mercado versus o que ela ganha aqui. Isso está justo, isso não está justo, então muito em cima de uma noção de justiça, né? Sendo que todo mundo que estava em campo sabia quanto as outras pessoas ganhavam. E a gente começou a ter uma diferenciação salarial. Nesse tempo, a gente já não precisava ter esse mapa dos assuntos e dos nossos acordos e os meta-acordos, a gente já não tinha isso, era tudo muito no feeling. Assim. E aí isso foi acontecendo e tudo mais. A gente começou a gerar um sistema ali rudimentar em que quem trabalhava com a pessoa dizia se o quanto ela ganhava estava justo ou não, dado o salário dos outros e toda uma comparação ali, mas muito numa análise subjetiva da coisa, né? A gente começou a gerar um sistema para as pessoas dizerem se esse range de salários estava justo ou não. Certo. E aí começou a pandemia. Avança bastante, começou a pandemia. A gente já com assuntos agrupados e o sapo lá de pé, né? O Glassfrog já tem nesse mapa de assuntos e metacordes e tal. Durante a pandemia, o escritório deixou de existir fisicamente. Assim, ele continua lá, bonitinho em Copacabana, mas não vai todo mundo para lá e tal. Então, esses silos, que eram esses dois silos de quem tá em campo e quem tá no escritório, meio que começaram a deixar de existir porque tá todo mundo em campo no final, que é cada um na sua casa, né? Assim e tal. E aí a gente começou a ter uma visão desses salários da empresa inteira. Ou seja, uma das premissas da gente na K21, que a gente vem experimentando ao longo desses anos, é a transparência salarial, baseado na ideia de que a percepção de justiça ela tem que estar no ar, assim, né? As pessoas precisam entender como justos. Mas a gente já tem uma quebra aí, que é do tipo, putz, a gente tinha uma diferenciação salarial entre quem estava em campo e quem estava no escritório. E isso ainda existe dentro da K21. Isso ainda é uma realidade, é um pouco do que a gente colhe dessa cultura cilada que a gente tinha antes. Inclusive cilada com S e com C aqui, né? Uma cultura com silos e uma cultura que é uma armadilha ao mesmo tempo, né? Se você tem muitos silos, isso vira uma cilada de alguma forma. É Pegando aqui a verdade. piada ruim. E aí o que a gente fez? A gente tentou levar esse sistema de avaliação de pares, né, e autoavaliação para a K21 como um todo, inclusive para a galera Uhum. que antes trabalhava só no escritório, e a gente está experimentando como que a gente faz isso, certo? Então a gente está aprendendo sobre isso. A grosso modo, o que eu consigo te dizer? Para as pessoas tomarem conta de assuntos maiores, elas precisam ter mais competência, certo? Não adianta pegar um assunto muito macro e colocar na mão de alguém que, sei lá, está começando a trabalhar agora dentro daquele assunto. Então você vai perceber alguma correlação, Fê, entre assuntos maiores, assuntos mais macros e pessoas que ganham mais. Correlação, certo? Mas correlação não implica necessariamente causalidade. Então não é essas pessoas ganham mais porque elas tomam conta desses assuntos, mesmo porque isso é fluido. Elas podem deixar de tomar conta desses assuntos de um dia para o outro e isso não tem que afetar o salário delas, porque o salário delas é pela competência que ela tem. O salário dela é pelo potencial que ela consegue entregar para a K21, independente de ela estar responsável por um assunto macro ou por um assunto micro nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou pegar uma pessoa que começou a estagiar ontem e o primeiro emprego dela na K21 e tomar conta de um assunto gigante, sei lá, uma pessoa que ganha R$ 1.000 tomando conta, sei lá, do assunto de consultoria como um todo, sabe? Então, existe isso. O nosso ponto principal hoje que a gente precisa aprender mais, esse é o convite para quem estiver assistindo esse vídeo até agora e estiver estudando e estiver praticando isso, é como que a gente melhora esse sistema de progressões, né? Esse sistema de como que uma pessoa passa a ganhar mais. Porque do jeito
que está esse sistema, esse é muito o meu sentimento, tá? Do jeito que está esse sistema hoje, ele ainda não é um sistema escalável, e aí, por ele não ser um sistema escalável, conforme a K21 começa a crescer cada vez mais, essa sensação de injustiça tende a ficar mais latente, principalmente porque os salários são abertos. E é muito mais fácil você perceber injustiça se você está vendo ali. Cara, pô, tá aqui, eu tô vendo. E aí você não se conforma com a coisa. E a bomba pode talvez explodir em algum momento, assim. E aí, sei lá o que é a bomba explodir também, tá? Sei lá, a gente fechar os salários, é a gente colocar uma pessoa que vai dizer quanto cada um ganha na K21? Sei lá, assim, mas a gente tá tentando desenvolver esse sistema. Ou seja, responder sua pergunta. Quem toma conta de assuntos maiores geralmente ganha mais na K21, mas não ganha mais por tomar conta desses assuntos. Ganha mais por ter mais competência a ponto de conseguir, se precisar, tomar conta desses assuntos. E aí tem uma relação com o mercado, né? Porque se eu não pagar bem para essa pessoa que tem essa competência, o mercado Ela vai vai para outro pagar. lugar. É isso. E aí ela vai, a sensação de injustiça vai estar no ar. E aí ela não vai conseguir desempenhar o que ela precisa desempenhar dentro da K21. Entendi. Então, de certa forma, quanto mais assuntos você vai cuidando, de certa forma você está sendo promovido, né? Falando de Eu acho salários. que quanto mais assuntos você está apto a cuidar. Por quê? Porque dentro dessa lógica, e essa é uma coisa que a gente se perde bastante ainda dentro da K21, dentro dessa lógica, quanto mais assuntos eu vou cuidando, vai chegar uma hora que você vai morrer doido, porque para ganhar mais você está tentando tomar conta de 15 assuntos, e você não consegue tomar conta de 15 assuntos porque o dia só tem 24 horas. Então acho que é muito mais capacidade. Eu, Lula, hoje dentro da K21, eu consigo cuidar, se precisar, eu consigo cuidar do assunto de consultoria? Consigo. Eu consigo cuidar do assunto de educação? Eu consigo. Dentro desse assunto de educação, eu consigo cuidar do assunto de trainer, do tipo de dar aula, de ministrar aula? Eu consigo. Eu consigo cuidar do assunto de podcast? Então, isso já me torna um profissional com habilidades que merecem ser remuneradas a determinado ponto em comparação com o mercado. Tipo, o mercado me contrataria para fazer qualquer uma dessas coisas me pagando X. Mas aí entra um outro fator dentro desse sistema que é o que a gente precisa aprender ainda, que é, beleza, mas eu estou tomando conta dos assuntos certos? Eu estou tomando conta da maneira apropriada desses assuntos? Então, a coisa ainda é mais complexa do que eu gostaria, sabe? Nesse aspecto de quais são os critérios para você ganhar mais ou ganhar menos. E esse é um negócio que me preocupa ainda dentro da cabeça, assim, putz, a gente precisa aprender assim e rápido sobre isso. Como que a gente aprende rápido sobre isso? A gente está descobrindo maneiras de aprender sobre isso, mas no final, tomar conta de mais assuntos só vai te deixar doido e você vai tomar mal conta de cada um desses assuntos. E isso não vai te trazer mais dinheiro, provavelmente, assim. Ou não deveria, né? Se estiver te trazendo, tá errado. Tem alguma coisa errada. Brincadeira. É verdade. Mas é bacana que vocês estão construindo, né? Vocês estão É isso. criando o negócio enquanto o negócio está andando. Muito legal. Aprendendo, a gente está aprendendo, né? Assim, porque É, é tudo muito novo, assim, não é fácil encontrar uma empresa assim, a gente está se conectando com é. outras empresas e vendo como que elas estão fazendo e aprendendo e tal, e por aí vai. Que legal. E Lula, para fechar, quem se interessou por esse assunto de não ter chefes, o que que você recomendaria para as pessoas conhecerem de livros, podcasts? Eu sei que você já falou alguns aí, mas o que que você recomendaria assim para o pessoal? Vou priorizar bem priorizadinho assim. O que eu mais gosto hoje de conteúdo é o podcast Pontos e Elefantes, mas eu sou Uhum. suspeito para falar porque eu sou uma das pessoas que grava, né? Eu sou um dos hosts, uma das pessoas que puxa. Mas a primeira temporada a gente discutiu capítulo a capítulo Reinventando as Organizações, do Frederico Laloux, e na segunda temporada a gente discutiu Teoria U, do Otto Scharmer. Então, eu acho que é um podcast para quem está tentando descobrir qual que é o futuro das organizações. Eu acho que, e sem tirar o pé do presente, assim, sem tirar o pé do hoje, e querendo descobrir mais sobre consciência e sobre como amadurecer essas ideias de autogestão, eu acho que o Pontes e Elefantes do podcast, a principal recomendação, e na sequência já venho Reinventando as Organizações do Frederico Laloux, o livro, inclusive a edição ilustrada, no site da editora Voo tem edição ilustrada para comprar, inclusive patrocinada pela K21, na contracapa, assim, a gente tá lá e tal, a gente apoiou, essa edição ilustrada tá muito bonita, assim, tá muito bonita, mas o livro completo do Frederico Laloux é muito bom. E aí a minha terceira recomendação, ela vem na sequência, que é a galera que se mobilizou para traduzir o Reinventando as Organizações para português há alguns anos e que se mobilizou agora para traduzir a versão ilustrada do Reinventando, que é uma galera que está se mobilizando em torno de um negócio chamado TEAL Brasil, TEAL Brasil. Inclusive, para quem está acompanhando isso daqui, talvez na semana que está saindo esse vídeo, na semana que vem a gente tem o Festival TEAL Brasil, que vai contar com a presença do Frederico Laloux, dando uma palestra. Isso é muito raro, é muito difícil. Então,
A minha sugestão é quem está interessado pelo assunto se conectar com essa galera do Tio Brasil, né? E vou deixar uma quarta aqui que não tem como eu não eu deixar essa recomendação, assim, esse feedback, que é para a galera da Target Tio, Target Tio, né? Em inglês, Target Tio, que apesar de ser em inglês, é uma galera que fala português, é brasileiro e tal, que é quem criou Organizações Orgânicas, o O2. Eles têm uma rede chamada Tio Network, que é basicamente a conexão deles com o resto do mundo que está aprendendo tudo isso e tal. E eles abrem o Slack deles para você participar e tal. Então, quem quiser se envolver na prática, no dia a dia, tipo, para ontem, se envolve com a galera da Target Tio e com a Tio Network. Tem muita gente boa lá, inclusive um abração para todo mundo da Tio Network, que eu acho que vale muito a pena. Então, podcast Pontos Elefantes, livro Reinventando as Organizações, tanto a edição escrita quanto a edição ilustrada pela editora Voo, galera do Tio Brasil e o Festival Tio Brasil que vai rolar semana que vem, e a galera da Target Tio com a Tio Network, que entra no site deles lá, faz os cursos deles e tudo mais, assim, de autogestão, que vale muito a pena. Acho que tá bom, né? 4 recomendações, assim. Dava para Tá continuar aqui ótimo. durante muito Não, e tempo. são 4 bons, recomendações assim. muito boas, muito boas. Lula, muito obrigada, viu, pelo seu tempo. Eu adorei, aprendi bastante. Entendi que vocês estão aí querendo até ter ideias novas aí na K21, no modelo de gestão. Achei super legal. Obrigada, viu, pela sua participação. Fiquei muito feliz, de verdade. Obrigado pelo convite, Fê. Sempre que você quiser conversar sobre isso, me chama, assim, é um assunto que eu gosto muito, né? Eu tenho muita felicidade de tentar colocar isso tudo em prática dentro da K21, mas independente, assim, da K21, eu só gosto. Para quem fala espanhol, tem uma comunidade latino-americana se mobilizando em torno desse assunto, assim, muito boa. Então tem uma galera da Argentina muito boa, tem uma galera Equador, tem uma galera Chile, Colômbia, tem uma galera muito boa da América Latina se mobilizando em torno disso. E bora conversar mais, hein? Fico feliz de saber que tem essa galera por aqui já trabalhando nisso, que é um tema, eu também acho esse tema maravilhoso, dá horas e horas de conversa, e eu fico feliz de saber que você já está aí colocando isso em prática, e que eu te Tá conheço. bom. Tá Mais longe, não é o conexões, Lalu, né? lá, Conexões. lá em Nova York. É isso, conexões. Vamos entrando e conectando gente. Beijo.